O relato de hoje é sobre um pastor renomado, à frente de uma igreja cheia, com uma pregação impactante, até que algo sobrenatural acontece. No momento em que ele reforça uma doutrina contra as mulheres no altar, algo inexplicável ocorre. Seu coração para diante de todos e ele se encontra face a face com Jesus. O que ele revelou mudou tudo. Olá, meu nome é Elliot Chambers, e fui pastor por quase 30 anos. 3 décadas dedicadas a ensinar aquilo que sempre considerei a verdade absoluta. Nunca duvidei da doutrina que aprendi, nem permiti questionamentos. Preguei com convicção que Deus não permitia mulheres no púlpito. Afinal, estava escrito em 1 Timóteo 2:12, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Esse versículo era minha base, minha defesa incontestável. Não pregava para agradar ao mundo, mas para agradar a Deus. E por isso minha igreja cresceu, meu nome se espalhou, eu era respeitado e admirado. Os fiéis me seguiam sem hesitar, e eu tinha plena certeza de que estava certo. O que eu não imaginava era que minha crença seria desafiada de forma inesperada. A igreja estava cheia naquela noite, um culto especial. O templo lotado. Subi ao púlpito com a mesma postura de sempre, firme e inabalável. Peguei o microfone e comecei a pregar. O diabo está confundindo a igreja. Deus levantou homens para liderar, e as mulheres devem permanecer no papel que ele ordenou. Minha voz ressoou forte no templo, e os fiéis reagiram com entusiasmo. Alguns disseram amém, outros acenaram concordando, enquanto algumas mulheres abaixavam os olhos, submissas, e outras permaneciam em silêncio. Foi então que algo estranho aconteceu. Um calor avassalador percorreu meu corpo, como se um fogo tivesse se acendido no meu peito. Meu coração disparou, batendo descontrolado, como se tentasse fugir de mim. O púlpito parecia se distorcer, e minhas pernas cederam. Tentei segurar o microfone, mas meus dedos não responderam. Ele escorregou da minha mão e caiu com um estrondo. O som ecoou pelo templo, e naquele instante todos perceberam que algo estava errado. A dor chegou como uma onda avassaladora. Tentei falar, mas minha voz não saiu. A congregação se levantou em pânico, gritos tomaram conta da sala. Vi algumas pessoas correndo em minha direção, tentando me segurar, mas já era tarde. Meu peito ardia como uma brasa viva. Então tudo ficou escuro. Eu morri, mas não foi o fim. Meu corpo caiu no chão da igreja, mas minha consciência ainda estava ali, fora de mim. Eu me via como um espectador de uma cena surreal. Meu corpo estava inerte, cercado por fiéis desesperados tentando reanimá-lo. O pânico estava nos olhos das pessoas, enquanto eu flutuava impotente sobre tudo aquilo. A igreja estava em caos. Irmãos e irmãs corriam ao meu redor enquanto meu corpo desabava diante dos olhos atônitos da congregação. Meu rosto, antes marcado pelo fervor da pregação, agora estava pálido, e meus olhos estavam vazios. Um diácono ajoelhou-se ao meu lado, segurando minha mão trêmula, tentando encontrar um pulso que já não existia. Pastor, pastor. Sua voz era um grito de desespero. Alguém clamou por uma ambulância. Vi minha esposa correr até mim, seu olhar, antes cheio de orgulho e admiração, agora estava tomado pelo pavor. Ela caiu de joelhos, pressionando as mãos contra meu peito, tentando me acordar. Sua voz trêmula cortava o ar, como um lamento. Outros fiéis começaram a orar em alta voz, clamando por um milagre, enquanto outros choravam, presos entre o choque e a incredulidade. O pânico se espalhava como fogo pelo templo, mas para mim, já era tarde demais. Eu queria gritar, queria dizer que ainda estava ali, que ouvia suas vozes, que sentia sua dor, mas minha boca não obedecia. Tentei mover os dedos, sentir o calor das mãos que me seguravam, mas parecia que meu corpo já não me pertencia. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Então o mundo ao meu redor começou a mudar. O teto da igreja se dissolveu como fumaça levada pelo vento. As luzes, antes vibrantes, foram se apagando uma a uma, até que tudo ao meu redor se tornou uma vastidão escura e infinita. O som das vozes desesperadas desapareceu, substituído por um silêncio opressor, como se o próprio tempo tivesse parado. Um frio cortante me envolveu. Não um frio comum vindo de fora, mas algo mais profundo, que parecia se espalhar de dentro para fora, como se estivesse sendo esvaziado de tudo que me fazia ser quem eu era. Foi nesse momento que o verdadeiro medo começou. Passei a vida inteira pregando que os salvos iriam diretamente para a glória. Eu era um homem de Deus, um servo fiel, um pastor respeitado. Então, por que ninguém vinha me buscar? Por que não havia luz alguma? Por que as trombetas celestiais não estavam soando para mim?
De repente, senti um puxão violento, como se mãos invisíveis me arrastassem para um destino desconhecido. Meu espírito foi lançado para dentro de um espaço vazio, um lugar que não era céu nem inferno, mas algo entre ambos. Não havia chão, paredes ou qualquer referência física. Apenas um vasto nada que me envolvia por todos os lados. Era um lugar sem cor, sem vida, mas carregado de um peso esmagador, como se a própria realidade estivesse à beira de se desfazer. Eu esperava ser recebido com honra, acolhido com glória. Sempre me considerei alguém que defendeu a verdade, alguém que viveu de acordo com as Escrituras. Mas ali, naquele espaço sem forma, não havia reconhecimento. Não havia anjos me esperando. Não havia trombetas anunciando minha chegada. Apenas silêncio. E então, a voz surgiu. Não era um som comum. Não era um eco distante ou um sussurro. Era uma voz que atravessava tudo, que perfurava cada parte do meu ser. Ela carregava uma autoridade insondável, uma profundidade que feriu e curou ao mesmo tempo. E foi essa voz que fez a pergunta que eu nunca esperei ouvir: você realmente pregou o que eu ensinei? O impacto dessas palavras me atingiu como um trovão. Senti cada partícula do meu ser estremecer. Minha mente girava, desesperada por uma resposta. Pânico! Essa foi minha primeira reação. Eu sabia quem estava falando. Era Jesus. E naquele instante percebi que nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida. Meu coração, se ainda existia, pareceu congelar. Minha alma oscilava entre a certeza e a dúvida. Sempre fui fiel às Escrituras. Sempre preguei com base na palavra. Como ele poderia questionar algo assim? Meu instinto foi me justificar. Afinal, eu era um pastor respeitado. Passei a vida inteira ensinando a verdade. Preguei a palavra com convicção, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Então, por que ele me perguntava isso? Respirei fundo, reuni a pouca coragem que me restava e respondi: Senhor, sempre ensinei a verdade. Sempre preguei o que estava escrito. Jesus me encarou. Seu olhar era indescritível. Não havia ira, mas também não havia aprovação. Era um olhar que me atravessava, que despia minha alma de qualquer máscara ou auto-engano. Um olhar que revelava tudo o que eu sempre tentei esconder, até de mim mesmo. E então ele falou: mas era sua verdade ou a minha? Senti um choque percorrer meu ser, como se algo dentro de mim estivesse sendo despedaçado. Antes que eu pudesse reagir, imagens começaram a surgir diante dos meus olhos. Vi um grande campo aberto, banhado por uma luz pulsante, como se estivesse vendo a própria história. Cada cena, cada detalhe, cada fragmento da verdade que eu nunca quis enxergar, agora se revelava diante de mim. E foi ali, diante daquela visão, que percebi que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Mulheres. Muitas mulheres. Elas estavam por toda parte, e Deus as usava de maneira poderosa. Vi Débora, uma juíza, uma líder. Ela guiava Israel em tempos sombrios, quando não havia homens corajosos o suficiente para se levantar. Seu comando era forte, sua autoridade vinha de Deus. Vi Maria Madalena, a primeira a ver Jesus ressuscitado, a primeira testemunha da maior vitória da humanidade. Ela recebeu o chamado para anunciar a ressurreição. A responsabilidade não foi dada primeiro a Pedro nem a João, mas a ela. Vi Priscila, ensinando ao lado de seu marido Áquila. Juntos discipularam Apolo, um homem que mais tarde se tornaria um dos maiores pregadores da fé cristã. O ensino dela moldou um grande líder, e Deus não fez distinção entre quem falava. A visão começou a se transformar. Agora eu via os dias de hoje. Vi mulheres cheias do Espírito, com um chamado ardendo em seus corações. Vi algumas pregando com ousadia, sem medo, sendo usadas por Deus. Mas também vi aquelas que foram silenciadas. Vi uma jovem sentindo Deus chamá-la para ensinar, mas sendo desencorajada pelo próprio pastor. Vi uma senhora que serviu a Deus a vida inteira, mas foi impedida de assumir o ministério, porque disseram que não era papel da mulher ensinar. Então, vi minha própria igreja. Lá estavam as mulheres que sempre serviram fielmente, que oravam, que se dedicavam, que carregavam no peito um amor inabalável por Deus. Mas também vi algo que nunca imaginei. Algo que eu nunca tinha percebido antes se revelou diante de mim. Eu mesmo havia desencorajado aquelas mulheres. Recordei os momentos em que as fiz acreditar que Deus nunca as chamaria para algo maior. Elas estavam ali, diante de mim, com olhares de dúvida, lágrimas retidas e chamas de fé apagadas no coração de muitas delas. Nunca havia refletido sobre isso. Para mim, eu apenas pregava o que acreditava ser certo, seguia a doutrina que sempre conheci.
Mas então Jesus me olhou novamente e disse: Você se preocupou mais em proteger uma tradição do que em reconhecer aqueles que eu escolho. Foi como se meu mundo desabasse. As palavras de Jesus tinham um peso insuportável. Sempre achei que estava lutando contra o erro, mas e se, na verdade, eu tivesse sido um obstáculo para a própria obra de Deus? O que mais eu deixei de perceber? Jesus se aproximou, e eu soube que ele estava prestes a me revelar algo ainda mais profundo. Não havia como contestar. Tudo o que ele me mostrava estava diante de mim, claro como o dia. A visão mudou novamente. Desta vez, eu vi igrejas inteiras diante de mim. Igrejas pequenas, grandes, modernas e tradicionais. Vi templos luxuosos e também salas simples, com pisos de terra e bancos de madeira. Vi multidões lotando os cultos e vi templos quase vazios. Mas mais do que as construções, eu vi o que acontecia dentro delas. De um lado, vi igrejas onde as mulheres estavam no ministério, pregando, ensinando e liderando. O Espírito Santo estava presente ali. Vi vidas sendo transformadas, pessoas chorando aos pés de Deus, milagres acontecendo. A presença do Senhor fluía sem barreiras. Do outro lado, vi igrejas que rejeitavam qualquer ideia de uma mulher pregando. Os pastores se orgulhavam disso, subiam ao púlpito e com firmeza diziam que seguiam rigidamente a palavra de Deus. Porém, ao olhar mais de perto, percebi algo errado. Havia uma resistência espiritual que eu nunca havia notado. Ministérios secos, cultos frios, pessoas presentes, mas sem vida no olhar. E o pior, vi homens no púlpito que nunca haviam sido chamados por Deus. Homens ali porque quiseram estar, porque herdaram posições, porque buscavam poder e prestígio, mas não porque Deus os havia colocado ali. Foi então que compreendi o problema. Nunca foi sobre o gênero. O problema sempre esteve no coração de quem pregava. Minha mente começou a rodar. Eu tinha tanta certeza do que acreditava. Como poderia estar errado sobre algo tão fundamental? Tentei argumentar, me agarrei ao que passei a vida inteira ensinando, mas disse: Senhor, a palavra diz que a mulher não deve ensinar ao homem. Jesus me olhou, e aquele olhar não precisava de palavras. De repente, as escrituras começaram a aparecer diante de mim, uma após a outra, brilhando como se estivessem sendo escritas no ar. Eu lia cada palavra e sentia meu coração apertar, pois agora elas carregavam um peso que eu nunca havia percebido antes. Juízes 4:4. Débora, uma profetisa e juíza, liderando Israel. Romanos 16:1. Febe, uma diaconisa, mencionada com honra por Paulo. Atos 18:26. Priscila, ensinando Apolo, um pregador poderoso da fé. Lucas 24:10. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Cristo. Cada versículo se gravava em minha mente como um eco que não podia mais ser ignorado. O tempo todo, as respostas estiveram ali, diante dos meus olhos, mas eu me recusava a vê-las. Foi então que Jesus disse algo que rasgou minha alma: Você leu as Escrituras, mas nunca me perguntou o que eu penso. A verdade desceu sobre mim como uma pedra esmagadora. Eu estudei, memorizei e ensinei, mas nunca tomei o tempo para perguntar diretamente a Deus o que ele realmente desejava. Nunca imaginei que talvez estivesse interpretando suas palavras de maneira errada, sem captar o verdadeiro significado por trás delas. Então, Jesus deu um passo à frente, e sua voz, repleta de autoridade e graça, invadiu o espaço ao meu redor. Eu escolho quem quero chamar, e ninguém pode impedir. Essas palavras cortaram minha alma como um raio. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Meu orgulho se desfez, minha certeza se desmoronou. Tudo no que eu acreditava com tanto fervor agora estava sendo desafiado pelo próprio Deus. Quantas vezes eu preguei contra algo que Deus nunca rejeitou? Quantas vidas poderiam ter respondido ao chamado divino se eu não tivesse fechado essa porta para elas? Baixei a cabeça, sentindo o peso esmagador sobre o meu peito. O que eu fiz? Quanto tempo eu desperdicei ensinando um limite que Deus nunca impôs? Olhei para Jesus mais uma vez, e minha mente girava, desesperada por respostas. Se eu tivesse uma chance de voltar, como corrigir tudo isso? No instante seguinte, senti uma força me puxando de volta, como se uma maré invisível estivesse me afastando daquele lugar, me arrancando da presença divina e me jogando de volta à realidade terrena. Eu queria ficar, queria aprender mais, entender tudo e absorver cada revelação que Jesus havia me mostrado, mas minha missão ainda não havia terminado. Então tudo escureceu, e o primeiro som que ouvi foi o ruído monótono das máquinas ao meu redor. O cheiro forte de hospital invadiu meus sentidos, me trazendo de volta ao presente. Minhas pálpebras estavam pesadas, meu corpo fraco, mas minha alma carregava um peso ainda maior.
Lentamente, abri os olhos e vi minha esposa ao meu lado. Suas mãos seguravam as minhas com força, como se tivesse medo de me perder novamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, marcados pelas lágrimas que derramou durante a minha ausência. Quando percebeu que eu havia acordado, soltou um suspiro trêmulo e apertou ainda mais meus dedos, como se quisesse me prender naquele momento. Você voltou, graças a Deus. Sua voz saiu como um sussurro, tentando conter o choro. Eu tentei responder, mas minha voz parecia fraca, distante, como se ainda estivesse em outro mundo. Então, como uma onda avassaladora, tudo voltou à minha mente. A imagem de Jesus ainda queimava em minha consciência, viva, intensa, inapagável. Sua última frase ecoava como um trovão dentro do meu peito, reverberando por cada parte do meu ser. Eu escolho quem quero chamar, e ninguém pode impedir. Minha respiração ficou mais pesada. Eu precisava contar ao mundo o que vi, mas no fundo, sabia que nem todos estariam prontos para ouvir. Lembrei-me de tudo o que ele me mostrou: as mulheres silenciadas, os ministérios sufocados, as almas impedidas de atender ao chamado divino. Naquele momento, uma verdade se tornou inegável para mim: eu jamais poderia continuar sendo o mesmo homem. As certezas que defendi por toda a minha vida foram questionadas pelo próprio Deus. Assim que recuperei forças, fiz o que precisava ser feito. Chamei os líderes da igreja, e eles se reuniram ao meu redor, atentos, esperando minhas palavras. Meu coração batia forte, mas eu sabia que não podia recuar. Eu precisava compartilhar tudo o que vi, alertá-los e fazê-los entender que havíamos nos fechado para algo que Deus nunca proibiu. Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra antes de pronunciá-la. Irmãos, eu preciso compartilhar algo com vocês. No início, os rostos estavam neutros. Alguns demonstravam curiosidade, outros pareciam cautelosos, talvez preocupados. Mas conforme minha história avançava, percebi que seus olhares começaram a mudar. Quando expliquei que Jesus me mostrou que ele chama quem ele quiser, notei um desconforto sutil se espalhando entre eles. Quando confessei que, por minha causa, muitas pessoas haviam sido afastadas do chamado de Deus, alguns cruzaram os braços. O silêncio que se instalou não era de reflexão, mas de resistência. E então, algo mudou. O olhar dele se fez frio, e foi naquele momento que percebi que estava prestes a enfrentar a maior luta da minha vida. O ancião da igreja, que sempre foi meu conselheiro, respirou fundo antes de falar. Sua voz estava baixa e controlada, como alguém tentando acalmar um enfermo delirante. O Senhor passou por um grande trauma. Talvez esteja confuso, disse ele. Outro homem pigarreou, ajustando-se na cadeira. Seu olhar era sério e calculado, como se ponderasse cada palavra antes de pronunciá-la. Com todo respeito, pastor, mas isso não pode ser de Deus. Nós seguimos a palavra, e a palavra é clara sobre o papel da mulher. Meu coração acelerou. Era como se eu estivesse revivendo o meu próprio passado. Cada argumento, cada justificativa que eles usavam, eram os mesmos que eu havia utilizado inúmeras vezes. Eu sabia exatamente o que viria a seguir. Sabia que iriam citar os mesmos versículos que eu sempre usei como escudo. Mas agora, aqueles argumentos soavam vazios, porque eu havia estado diante de Jesus e visto a verdade com meus próprios olhos. Tentei argumentar. Expliquei o que Jesus me havia mostrado, citei os versículos, as histórias das mulheres que Deus levantou na Bíblia, as evidências que estavam bem diante de nós. Mas nenhum argumento parecia ser capaz de romper o muro que se erguia entre nós. A reunião terminou com um aviso frio, sem espaço para discussão. Talvez seja melhor o Senhor descansar por um tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante, como se as paredes da sala estivessem se fechando ao meu redor. Eu já sabia o que viria a seguir. Então, o golpe final veio. Sem rodeios, sem hesitação. Vamos precisar reconsiderar sua posição no púlpito. Eles estavam me afastando da minha própria igreja, da igreja que eu pastoreava com minhas palavras e ensinamentos. Mas, estranhamente, não senti revolta. Agora, eu via tudo com clareza. Eles não estavam rejeitando a mim, mas sim o que Deus queria revelar. E então algo inesperado aconteceu. Nos cultos seguintes, percebi que algumas mulheres me olhavam de maneira diferente. Algumas pareciam inquietas, como se algo dentro delas tivesse sido despertado. Outras pareciam encorajadas, como se esperassem uma oportunidade que nunca chegou. O clima na igreja mudou, não de forma drástica, mas sutil e profunda, como um vento que sopra sem ser visto. Uma delas me procurou ao final do culto. Sua voz estava hesitante, quase um sussurro, mas carregada de emoção e esperança.
Pastor, eu sempre senti que Deus queria algo mais para mim, mas sempre me calei, achando que não era possível. Outra se aproximou logo depois. Seus olhos brilhavam, como se tivesse guardado um segredo por anos, algo antes aprisionado que finalmente encontrava uma brecha por onde escapar. Eu também sempre senti esse desejo. Queria estudar mais, ensinar, servir de outra forma, mas tinha medo. E então outras vieram. Mulheres que carregavam um chamado dentro de si, mas que foram ensinadas a silenciar suas próprias vozes. Mulheres que começaram a estudar a palavra com mais profundidade, a questionar, a orar, a buscar a presença de Deus com fervor renovado. A mudança estava acontecendo, mas a igreja ainda resistia. Sem perceber, eu estava prestes a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Sabia que não poderia continuar sendo o mesmo após tudo que vivi, após tudo que vi e ouvi. Não havia mais espaço para orgulho ou certezas absolutas. Passei a vida inteira acreditando que estava defendendo a verdade, mas agora via que, por tanto tempo, preguei minhas próprias convicções, não necessariamente a vontade de Deus. As palavras de Jesus continuavam a ecoar na minha mente, como um selo gravado na minha alma: eu escolho quem quero chamar, e ninguém pode impedir. Mas como poderia pregar isso agora? Como poderia me levantar diante da igreja e admitir que tudo o que ensinei por anos precisava ser revisto? Como poderia dizer a eles que minhas próprias palavras haviam sido um obstáculo para a obra de Deus? A resposta veio rapidamente: eu precisava dizer a verdade. No domingo seguinte, apesar da oposição do conselho da igreja, subi ao púlpito. Minha boca estava seca, minha respiração pesada, e meu coração batia descompassado. Eu sabia que minha mensagem mudaria tudo. Respirei fundo e abri a Bíblia. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz, embora firme, carregava um peso indescritível. Quando comecei a ler, minhas palavras ecoaram: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Quando levantei os olhos, toda a congregação estava em silêncio. O ar parecia denso, carregado de uma expectativa silenciosa e cética. Centenas de olhares estavam fixos em mim, aguardando, julgando, tentando prever o que viria a seguir. A tensão pairava, como uma névoa invisível sobre todos, e eu sabia que, com as próximas palavras, o rumo daquela igreja mudaria para sempre. Respirei fundo, sentindo o peso do momento sobre meus ombros. Cada batida do meu coração parecia mais forte, reverberando nos meus ouvidos. Mas, naquele instante, minha decisão estava tomada. Olhei ao redor, buscando a coragem que só poderia vir de Deus, e então disse as palavras que queimavam dentro de mim, como fogo em meus ossos. Eu estava errado. O impacto foi imediato. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis nos bancos, outras cruzaram os braços, algumas ergueram as sobrancelhas, espantadas. Vi rostos endurecidos pelo choque, e outros com expressões hesitantes, sem saber como reagir. No meio de tudo isso, havia aqueles que me observavam fixamente, como se finalmente estivessem ouvindo algo que aguardaram a vida inteira para escutar. Tomei mais uma respiração profunda, permitindo que o silêncio pesado se espalhasse, penetrando na alma de cada pessoa presente. E, sem rodeios, continuei. Por anos, ensinei que as mulheres não poderiam liderar. Preguei isso como uma verdade absoluta, sem hesitação, sem questionamento. Eu mesmo as desencorajei, as silenciei, as reduzi a auxiliares de um chamado que Deus nunca restringiu. Mas hoje preciso confessar algo a vocês. A igreja inteira pareceu prender a respiração. Alguns se inclinaram para a frente, como se precisassem ouvir cada palavra com mais clareza. O que eu estava dizendo não era apenas uma confissão, mas uma ruptura com tudo o que eu havia ensinado até então. Mas a verdade não podia mais ser guardada. Eu vi Jesus. E aquelas 3 palavras foram como um trovão, ecoando em todo o templo. O murmúrio começou baixo, sussurros cortavam o silêncio como lâminas invisíveis. Vi pessoas se entreolhando, tentando entender se aquilo era uma metáfora ou se eu realmente estava falando de algo real, algo divino, sobrenatural, inegável. Minha voz estava carregada de emoção, mas ainda assim, firme, inabalável. Ele me mostrou que meu coração estava endurecido. Essas palavras saíram como uma confissão, mas também como um alívio, como alguém que, após anos caminhando na escuridão, finalmente encontra luz e sente a necessidade de compartilhar com o mundo tudo o que viu. O peso no meu peito parecia ter diminuído, como se aquela revelação não fosse apenas minha, mas algo que precisava ser compartilhado para cumprir um propósito maior. Eu acreditava estar defendendo a verdade, mas, na realidade, estava limitando a ação de Deus.
Comecei a perceber os olhares se fechando, rostos endurecendo pela resistência. Uma pessoa na frente balançou a cabeça, claramente desaprovando, mas essa reação não me surpreendeu. Eu soubera que ela viria. Durante anos, estive no lugar deles. Eu também teria contestado, procurado versículos para sustentar minhas crenças, mas agora eu sabia a verdade. Quantas almas afastei por não permitir que respondessem ao chamado de Deus? Quantas mulheres se sentaram ali, com fogo ardente em seus corações, mas foram desencorajadas porque eu disse que Deus nunca as usaria dessa forma? Os murmúrios aumentaram, algumas pessoas desviaram o olhar, como se as palavras que eu proferia fossem pesadas demais para suportar. Mas algo inesperado aconteceu. No meio da congregação, uma mulher se levantou. Ela tremia, mas não por medo. Era uma emoção que parecia ter sido guardada por anos. Seus olhos estavam marejados, a respiração ofegante. Então, com uma voz trêmula, mas firme, ela disse: Deus me chamou quando eu era jovem, mas eu enterrei esse chamado porque aprendi que ele não usava mulheres dessa forma. Um novo silêncio tomou conta do templo, mas agora, aquele silêncio não era de incredulidade ou resistência. Era um silêncio de confronto interno. Logo, outra mulher se levantou. E outra. E mais uma. De repente, várias mulheres estavam de pé, chorando. Vi lágrimas escorrendo de rostos que antes estavam tomados por dúvidas. Olhares que antes refletiam incerteza agora brilhavam com algo novo: libertação. Mãos se entrelaçavam, ombros se sacudiam em soluços. Almas se despojavam de anos de opressão e limitações. O que aconteceu naquele culto é algo que palavras não conseguem descrever adequadamente. O Espírito Santo se movia entre nós, quebrando cadeias invisíveis que haviam sido impostas não por Deus, mas por interpretações humanas. Eu sabia que minha decisão teria um preço alto. Perderia membros da igreja, as críticas viriam pesadas, afiadas como facas. Mas uma coisa eu também sabia: eu não precisava convencer ninguém. Deus já estava fazendo isso. As palavras de Jesus eram tão reais para mim agora quanto eram no dia em que ele as pronunciou: eu escolho quem quero chamar, e ninguém pode impedir. A pergunta que deixo para você é simples, mas profunda: quantas vezes você rejeitou algo que poderia ser de Deus, simplesmente porque estava seguro de sua própria interpretação? Leia Gálatas 3:28 e reflita sobre o verdadeiro significado de sermos um só em Cristo. Agora, me diga, você já se questionou sobre algo que sempre acreditou ser verdade? Deixe seu comentário e compartilhe essa reflexão. Assista ao próximo vídeo para outra revelação que pode transformar a maneira como você enxerga a fé. Essa história é realmente transformadora. Um pastor que passou a vida pregando uma doutrina e foi confrontado diretamente por Jesus. Isso nos lembra de Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa história te fez refletir, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.